Então, vamos compor aqui, por gentileza. Eu convido novamente o Wellington da Maia, da L8 Energy, também o Nelson Stanice, da Huawei, e o Guilherme Marchetti, da Solfácil. Então, temos aqui 3 cadeiras, perfeito? Onde nós vamos, então, participar com algumas perguntas. Você da plateia também, se quiser perguntar, é só levantar a sua mãozinha ali, sinaliza, a Daiane vai com o microfone até você para poder ajudar. Então, temos ali 2 microfones, perfeito? Está tudo ok? Perfeito. E antes de começar, então, novamente agradecendo a você, Wellington, ao Nelson, ao Guilherme, pela participação, palestra sensacional de vocês. E agora nós vamos para as perguntas, que é importante para que vocês possam direcionar também geralmente 20 minutos, né, Nelson, é pouco tempo para explanar um assunto tão importante. Então, nós vamos com algumas perguntas. Eu vou começar primeiramente, então, com o Wellington, que começou a sua palestra, fazendo uma pergunta. Essa pergunta eu acredito que os 3 poderão responder também de uma forma muito especial. Eu vou perguntar primeiramente a você, então, Wellington, essa pergunta: quais são os principais desafios para a implementação do sistema de armazenamento residenciais no Brasil? Você consegue responder para nós essa pergunta, que realmente é muito importante, você que está em casa, então. Então, vamos lá. Quais são os principais desafios para a implementação de sistemas de armazenamento residenciais no Brasil? Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que um dos principais desafios atualmente é a regulação, né? Quem trabalha atualmente aí no mundo de investimentos, né? Os empreendedores que querem investir nesse momento num sistema de armazenamento, ou mesmo as próprias fabricantes, né, distribuidores que importam esse tipo de tecnologia, quer ter uma segurança jurídica, né, para esse tipo de aplicação, tá? Então, acho que um dos primeiros pontos, com certeza, é a regulamentação. Então, atualmente nós estamos passando por uma mudança de norma, né, não só na parte de armazenamento, mas também na parte de GD, tá, onde a gente consegue encontrar alguns artigos ali que já demonstram essa intenção no armazenamento, que nos dá um norte, assim, né? Então, eu já colocaria isso como um dos pontos, né? Outra questão também acho que diria assim, questão de capacitação, né? Então, quem hoje atualmente, né, trabalha no setor fotovoltaico está acostumado com os sistemas conectados à rede, tá? Né, vamos agora ter uma migração para um novo tipo de tecnologia. Então, você capacitar essas pessoas para que elas também saibam trabalhar com armazenamento, acho que é um grande desafio aí para o setor, tá? Perfeito. De repente, você quer completar, Nelson, a resposta, o perfeito? Não, acho que está perfeito. A gente tem, óbvio, o tempo também da maturidade da tecnologia, né? Então, hoje a gente tem uma grande expansão da solar, ela está se tornando mais madura, ela já é madura em alguns mercados, aqui está caminhando para isso. E o armazenamento, ele está um pouco atrasado em relação ao solar, mas ele está começando a conquistar o espaço dele, né? E eu acho que é um pouco de as autoridades, né, e os próprios consumidores e os investidores entenderem a necessidade do armazenamento junto em suas diversas vantagens. A questão de subsídios também é muito importante, que a gente não tem ainda uma forma, pelo contrário, né, os impostos das baterias são altíssimos, uma carga tributária altíssima, então a gente não está nem ajudando, a gente está atrapalhando, né? Mas naturalmente os preços eles tendem a cair nos próximos anos, né? É óbvio que se a gente tiver políticas de incentivo, a expansão vai ser mais rápida. Perfeito. E você, Guilherme, esses principais desafios, como você vê, na realidade, essa implementação do sistema de armazenamento? Bom, eu acho que o Wellington e o Nelson já falaram tudo, né? Eu gostaria só de adicionar também, né? Eu falo em nome aí dos sistemas solares fotovoltaicos com armazenamento, né? Então, sistemas fotovoltaicos com baterias. Eu acho que financiamento é um ponto ainda, é um gargalo, né? Se a gente pega um sistema solar fotovoltaico com um grid e compara com um off-grid de mesmo porte, a gente vê que claramente sistemas com armazenamento com baterias são mais caros, né? E se muitos brasileiros hoje já não conseguem adquirir um sistema on-grid, né, à vista, né,
Eu acho que um off-grid fica mais difícil ainda, então acho que formas de aquisição, né, por mais que as baterias tenham sido barateadas, né, os custos tenham reduzido, estão em tendência de queda, eu acho que ainda a aquisição à vista é um ponto que pode ser um problema, mas que certamente será resolvido. Perfeito, obrigado pela resposta. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Nelson. Quais as modalidades de uso de armazenamento de energia que veremos aí, acho que nos próximos anos? Uma pergunta, né, que dá para falar muito aí, né? A tecnologia mudando constantemente, então eu gostaria da tua opinião também. Quais são essas modalidades? Perfeito. Acho que, bom, na apresentação eu falei um pouco delas, né? São inúmeras. O importante é a gente entender a necessidade de cada uma delas. Então, a necessidade da bateria junto à fonte de geração intermitente, importantíssimo, né? Tanto para a geração centralizada, para usinas de grande porte, né, conectadas ao sistema interligado, à rede básica, né, ao sistema interligado nacional, quanto a geração distribuída conectada às redes de distribuição. Esse é um ponto importantíssimo. O armazenamento standalone, né, que é as baterias sozinhas, né, conectadas ou à transmissão ou à distribuição, trazem vantagens ou para locais onde a demanda por energia ou por potência ela acontece em momentos específicos do ano. Né, como eu comentei, já tem casos aqui no Brasil, né, onde estão sendo estudados o uso de storage para essas situações. Amortização, né, amortecimento, né, da curva de geração, da curva de carga, perdão, em locais de consumo, onde o pico é muito distoante do consumo mínimo, né? A curva ela se altera muito ao longo do dia, então isso também pode ser uma grande vantagem do uso de baterias. E, bom, o off-grid a gente já talvez seja o mais difundido hoje, né? Os SIGFs, o uso de solar com bateria, eventualmente com alguma outra fonte complementar. Obviamente que nos últimos anos, com o avanço e queda de preço das baterias, muitos dos SIGFs já não usam uma fonte complementar de energia, então é solar e bateria, né? Então a tendência é que isso se expanda ainda mais. Perfeito. Eu vou direcionar a pergunta para você, Wellington. Como que a L8 Energy hoje vê essas novas oportunidades para o setor de energia? Por gentileza. Não, legal a pergunta. Eu acho que até o Nelson explanou muito bem das aplicações, né? Então, atualmente, são inúmeras aplicações, tá? Você utilizar armazenamento, né? Claro que quando a gente fala em armazenamento, né, estamos condicionados atualmente a sistemas fotovoltaicos sistemas com baterias, né? Inclusive, um dado recente aí, né, do próprio REI 21, traz aí que a Califórnia, por exemplo, nos Estados Unidos, que no último ano, em 2020, mesmo com a pandemia, né, dos 25% dos novos contratos de usinas de grande porte já possuem algum tipo de armazenamento, né, de armazenamento com baterias. 6%, se eu não me engano, dos sistemas residenciais integrados à geração fotovoltaica já tinham algum tipo de armazenamento, então é uma tendência, né? Até contribuindo um pouquinho mais, né, o Nelson comentou sobre os serviços, né, serviços ancilares, isso eu acho que uma coisa, a gente tem que ir um pouco além só do backup, né? A gente acaba utilizando muito o sistema fotovoltaico e um backup com a bateria, né? Mas o fornecimento de serviços ancilares, tanto para consumidores de usinas de grande porte, né? Você utiliza sistemas fotovoltaicos com armazenamento de grande porte na área de, assim, em questões de megawatts, né? Mas também para sistemas residenciais, tá? Então, inclusive na Austrália agora a Tesla está entrando com novos contratos de energia, possibilitando que consumidores da área residenciais também possam contribuir com o que eles chamam de plantas virtuais, né? Então, uma andorinha não faz verão, mas várias residências com armazenamento podem contribuir com essa questão de prestação de serviços, tá? Então, controle de demanda, né, no horário de pico, restabelecimento de energia para pontos específicos, né, já trabalhando com microgrids, ou controle de tensão. Então, é um leque gigantesco quando a gente fala de tecnologias
de armazenamento que envolvam, né, a tecnologia de inversores que atualmente assim está muito avançado. Então, existem várias possibilidades, a gente enxerga aí com certeza um grande nicho aí para a gente atacar, né, um novo business, né? Perfeito. Eu quero aproveitar essa mesma pergunta para você, Nelson. Como que a Huawei vê essas novas oportunidades, por favor, aí para o setor de energia? Bom, no presente, né, já temos solução de inversores, o que a gente chama de híbrido, né? Seria, talvez o termo correto seria multimodal, que é um inversor que ele é capaz de operar on-grid e off-grid, né, com um sistema de armazenamento, onde você define cargas de backup, cargas que serão atendidas conforme a rede. Então, a gente já tem esse inversor comercializado aqui no Brasil, mas por uma limitação, né, da portaria 4 do Inmetro, ainda que está sobre atualização, o regulamento atual não permite que esses, não define, né, essa questão do inversor híbrido conectado à rede. Então, essa é uma limitação que temos no mercado brasileiro, mas muito em breve, né, muita gente do setor, mas eu também participo das discussões de atualização dessa portaria, já vem há quase um ano, né, e a expectativa é que muito em breve esse regulamento seja atualizado, prevendo, né, então uma boa notícia para o setor, prevendo os inversores multimodais. Então, para quem quiser ter na sua residência, já vai ter essa solução que a gente já tem, né, a Huawei já tem, que é o inversor híbrido junto com o sistema de armazenamento de energia, que a gente chama de Luna 2000. Tá? Então, essa tecnologia a gente já tem, só não está sendo ainda colocada em prática por uma questão de limitação do regulamento. Falando em geração centralizada, a gente já tem também os containers de bateria de grande porte, 2 MWh, né? E estamos desenvolvendo também outras linhas para armazenamento, né, de inversores híbridos de outros portes também. Mas um detalhe que eu quero chamar a atenção, né, que quando a gente fala no futuro, né, isso eu estou falando presente, mas se a gente pensar um pouco mais além, a inserção do armazenamento das baterias, né, no setor elétrico, no sistema de distribuição, por exemplo, ou na nossa residência, onde a gente pode fazer serviços ancilares, né, na nossa casa, prestar serviço ancilar para a rede de distribuição, vai ser muito interessante isso, mas a gente precisa pensar um pouco além, né? Como que vai ser essa comunicação, por exemplo, da distribuidora com o nosso sistema individual de armazenamento de energia, de bateria, para prestar esse serviço auxiliar. Então, a gente tem que pensar que a digitalização do setor de energia, ela é muito importante, né? A gente tem que dar atenção para ela, para viabilizar que tudo isso se integre, né? Com o nosso sistema, seja a nossa solar, com bateria, converse com os outros IoTs, com um veículo elétrico, com a distribuidora, para a gente fazer serviço ancilar, ou para a distribuidora dar comandos, né, para a bateria atuar, para suavizar, como eu comentei, a curva de demanda, né, ao longo do dia, demanda por potência. Então, a digitalização do setor, eu acho que é o grande ponto aí. E aí eu queria chamar a atenção, porque a Huawei é a única empresa que tem expertise em fabricação de eletrônica de potência e telecomunicações, né? Então, e cloud, né? Serviços de cloud. Então, isso tudo acho que vai ser um grande diferencial da empresa, né, para colaborar com a digitalização do setor de energia brasileiro e global. Perfeito, obrigado pela resposta. E a pergunta agora, Guilherme, é para você. Na sua apresentação, você comentou, né, hoje a Solfácil realmente ela vem mudando a forma de financiamento no Brasil. Geralmente o integrador precisa de ajuda e vocês são aquela empresa que vai estar sempre ajudando, né? Mas a Solfácil financia projetos híbridos, né? Isto é, parte conectado à rede e também parte com bateria. Comenta um pouquinho para nós. Bom, beleza. Como eu falei, né, a Solfácil, no momento, ela ainda tem a sua expertise, né, o seu foco, o seu core, é o financiamento para sistemas on-grid, né, então, sistemas plenamente conectados à rede, né. A gente não financia off-grid ainda,
Mas na questão dos sistemas híbridos, a Solfácil ela consegue analisar alguns casos particulares, né? Então, sim, caso algum integrador parceiro ele tenha alguma demanda de sistemas fotovoltaicos híbridos, dependendo do integrador, né? A gente não abre ainda para todos os integradores por uma questão de escalabilidade, né? Não é escalável abrir para todos ainda, né? Então, para alguns integradores selecionados, a Solfácil ela consegue sim fazer uma análise de um sistema fotovoltaico híbrido, né? E para que isso aconteça, basta o integrador parceiro entrar em contato com a Solfácil, a gente analisa a particularidade de cada caso e a gente tenta prover aí uma solução para esse caso. Perfeito, perfeito. Se eu fazer essa pergunta a você, Edton, como soluções, você comentou na sua palestra, né, como soluções como a luminárias pode então contribuir para o crescimento aí do setor de armazenamento? Bom, eu acho que é interessante porque o armazenamento ele traz isso, né, de você aplicar, ou não só o armazenamento, né, mas como também os sistemas fotovoltaicos, né, de energia solar, né, de você trazer para vários equipamentos, né, soluções diferentes que envolvam armazenamento e não necessariamente está conectado à rede, né, então trabalhando de forma isolada, tá? Então, acho que essa é uma das vantagens, né? Além disso, né, isso traz alguns benefícios, né, tanto da parte de investimento. Então, num local onde você não tem acesso à energia elétrica, né, até como eu demonstrei ali, né, num campo de refugiados, mas não necessariamente, né, um exemplo tão longe, né, mas, por exemplo, nossas comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, aqui mesmo, né, locais de difícil acesso, até mesmo no Paraná, onde você não tem acesso efetivamente a uma rede elétrica, você prover soluções para armazenamento, né, eu acredito que seja uma das nos campos interessantes a se trabalhar, tá? Isso incluindo com essa possibilidade de você trazer algo que é essencial, né? Então, energia, algo essencial, mas também iluminação, também como uma solução, né, de luminária solar é uma coisa essencial, né? Isso traz, né, segurança para a comunidade, possibilita que, né, você trabalhe aí e tenha comunicações da sociedade depois do dia, né, durante a noite. Então, você acaba agregando em vários aspectos, né? Então, soluções com iluminação, soluções com armazenamento, elas trazem esse diferencial, tá? Perfeito. A pergunta para você, Nelson. Como que você vê, Nelson, na realidade, o que as autoridades, acho que essa pergunta você consegue responder com tranquilidade, o que as autoridades podem fazer aí para estimular o uso de baterias? Qual que é a sua opinião? Bom, eu acho que alguns movimentos já estão sendo feitos, né? Então, como eu comentei, a portaria 4 do Inmetro está em atualização. É um passo tardio, mas é um passo importante, que bom que está sendo feito. O projeto de lei, o PL 5829, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e segue para o Senado para votação em breve, também será um grande marco, né? E lá já prevê alguns comandos, né, tratando não só da geração distribuída, mas também do armazenamento de energia. Mas um ponto assim que eu acho que eu vou destacar 2 pontos aqui. Um deles, a carga tributária é altíssima, né, das baterias que a gente tem aqui no Brasil. Então, esse é um ponto muito negativo, né, para o armazenamento. E o segundo ponto, eu acho que poderiam haver mais políticas para incentivo do uso de armazenamento. Então, talvez uma delas seria, como lá atrás, se eu não me engano, em 2009 foi o primeiro leilão de energia específico para fontes eólicas. 2014 também, se eu não me engano, foi o primeiro para energia solar, né? E hoje, né, através desses benefícios e outros, se tornaram as fontes mais baratas, né? Então, acho que o mesmo caminho deveria ser tomado para armazenamento. Então, de repente, uma sugestão, mas poderiam ser outros caminhos, mas uma sugestão seria, por exemplo, haver um leilão de energia específico para solar com armazenamento, por exemplo. Acho que seria um primeiro passo
muito grande, né, um passo muito grande para esse setor, e que também, né, outras aplicações do armazenamento usariam como exemplo. Por exemplo, a gente está falando de leilão, geração centralizada, mas a geração distribuída também traria benefícios dessas lições aprendidas, né, desses projetos de leilão que seriam construídos, né? E um outro ponto também é algum incentivo, né? Porque assim, a gente fala incentivo porque a tecnologia ela está amadurecendo, a gente sabe que o preço vai continuar caindo, mas até lá a gente precisa de incentivos, né? Vai chegar em algum momento, né, como por exemplo as fontes incentivadas, né, ano que vem já passam a não existir mais, né? A solar e a eólica passam a não existir mais fontes incentivadas porque o seu preço caiu. E o mesmo vai acontecer com o armazenamento de energia, mas até lá a gente precisa de incentivos. Então, um deles, por exemplo, para geração, para armazenamento junto à carga, por exemplo, a gente vê muito prédio, muito condomínio que usa gerador como backup. E se tivesse algum tipo de incentivo para uso de bateria ao invés do gerador, seria muito interessante também. Entre outras formas, existem inúmeras formas, como a bateria existe inúmeras vantagens em inúmeras aplicações, também existem inúmeras formas de trazer benefícios para o armazenamento de energia. Eu só citei algumas delas, mas elas são inúmeras. Com certeza, obrigado, Nelson. Eu tenho certeza que tem muitos integradores nos ouvindo agora e geralmente, Guilherme, existe aquela dúvida do integrador: o que eu devo fazer para fazer essa grande parceria com a Solfácil? Gostaria que você respondesse para nós. Eu tenho certeza que o integrador vai saber agora e vai fazer essa grande parceria com vocês. Se Deus quiser, Noel. Bom, é muito simples. Acho que o caminho mais fácil é você acessar o nosso site, solfácil.com.br. É bastante destacado no site para ser parceiro, né? Então, basicamente consiste no preenchimento de um formulário, né? É um procedimento padrão, né? É um formulário em que a gente busca algumas informações para conhecer um pouquinho mais sobre como que a sua empresa trabalha, né? Eu acho que é um ponto de contato inicial importante para a gente entender quem é você, né? Qual que é o seu histórico, né? A gente entender como que a gente consegue te atender, né? E após o preenchimento desse formulário, a gente consegue dar um retorno, após uma análise prévia aí, em até 48 horas, e após esse tempo a gente consegue aí já dar o start na parceria. Então, de novo, pelo site, bastante simples, né? É o caminho mais fácil de se tornar parceiro. Perfeito. Está aí, integrador, é só entrar em contato com a Solfácil, que com certeza a parceria vai acontecer. Bem, nós já vamos encerrar então a participação das nossas autoridades e eu vou passar a palavra para você, Wellington, para as considerações finais, por favor. Perfeito. Primeiramente, né, agradecer aí a possibilidade de participação novamente, tá? É um prazer sempre estar aqui, principalmente quando a gente tem um debate interessante, palestrantes aí trazendo informações muito relevantes, né? Então, a gente acaba aprendendo muito, né? Muito mais do que passar a informação, a gente aprende demais, né? A L8 hoje trabalha na parte de distribuição de sistemas fotovoltaicos, né? Somos uma empresa de tecnologia, então o que puder contar com a gente no desenvolvimento não só da GD, mas também no armazenamento, saibam que podem contar com a gente com certeza, tá? Muito obrigado novamente. Com certeza, vamos contar sim, né? Obrigado pela parceria. Muito obrigado. E as considerações agora do Nelson, por gentileza. Bacana. Então, aqui tratamos sobre as vantagens do armazenamento de energia. É muito importante que a gente tenha o apoio de todo o setor para buscar, né, como a gente comentou, das formas de incentivo, né, para viabilizar de forma mais rápida o armazenamento no nosso setor elétrico, que a gente precisa muito, né? Essa conta aqui é de todos. Todos nós pagamos conta de energia e estamos sofrendo e talvez, né, a coisa piore, então a gente precisa agir rápido. E eu queria falar que daqui a alguns minutos, talvez daqui a uns 40 minutos, eu vou estar no outro auditório, aí eu vou apresentar a solução da Huawei residencial, tá? A solução de inversor híbrido com bateria. Então lá eu vou fazer uma palestra já mais detalhada sobre o produto, então quem tiver curiosidade de conhecer, fica o convite. Eu acredito que por volta de 40 minutos comece lá, então serão todos bem-vindos. Obrigado. Perfeito, eu tenho certeza que vai ser uma grande palestra também. Guilherme, por favor, as suas considerações.
Bom, mais uma vez agradecer a participação, agradecer a colaboração de todos, né? Por mais que no momento a Solfácil ela esteja um pouco à parte do mercado de armazenamento de energia, né? A gente entende que é um setor que tem muita oportunidade, né? Tem uma tendência a crescer à medida que a geração distribuída no Brasil cresce, né? E também, né, a tendência aí de cada vez mais brasileiros quererem se livrar das concessionárias, né? Quando o off-grid nas cidades, nos grandes centros urbanos se tornar uma realidade, com certeza o financiamento vai ser uma ferramenta muito importante para a viabilização disso daí, né? Mas sim, a Solfácil ela vem estudando sim as demandas off-grid, né? E a gente entende sim que há muita oportunidade dentro desse setor. Perfeito. Novamente, o nosso muito obrigado, você que está acompanhando. Nós acabamos agora, então, as considerações dos principais players do armazenamento de energia. A você, Edton, leve o nosso carinho a toda a equipe da L8 Energy, a você também, Nelson, você de São Paulo, né? Então, uma ótima viagem para você, um retorno sensacional. E a você, Guilherme, também, leve o nosso abraço para o pessoal lá da Solfácil. Perfeito? Muito obrigado a você, sucesso. Com certeza, nos veremos em outra oportunidade. Sucesso a vocês.